Tudo bem, galera? Instrutor Batista, hoje nós vamos fazer correção do primeiro teste da prova de PP, né, realizada aí dia 3 de março aí na Fly Company, beleza? Vamos lá as questões então para a gente comentar e tirarmos algumas dúvidas que tenham ficado. Primeira questão, pessoal, começa o seguinte: o processo de convecção. Aí nós temos lá, ela ocorre de que maneira? Então nós temos aqui, ó, letra alfa, somente nos líquidos, caracteriza movimentos horizontais do ar, ocorre somente nas tardes frias de inverno ou resulta das diferenças de temperatura entre o solo e o ar? Resposta correta, letra delta. Resulta da diferença de temperatura entre o solo e o ar. Quanto maior a diferença de temperatura, né, especialmente em dias mais quentes, né, maior aquecimento do ar atmosférico, isso faz fazer então que o ar fique mais leve e suba e dê início então a todo o processo convectivo. Beleza? Questão número 2. Em altitude, um volume de ar mais frio do que o ar vizinho tem a tendência de quê? Veja só, então o ar mais frio, ele tende a o quê? Afundar, elevar-se, né? Expandir-se ou aumentar de volume. Então, o ar mais frio, ele fica mais denso e uma vez mais denso, ele afunda. Então, resposta, letra alfa. Número 2, alfa. Questão número 3. A meteorologia aeronáutica no Brasil é de responsabilidade de quem? DCEA, DAC, OACI ou ICAO? Pessoal, aqui eu tenho duas alternativas idênticas, então não podem ser nem ICAO, nem OACI, tá? Então, ou ficaria DCEA ou DAC. Então, resposta DCEA, Departamento de Controle de Espaço Aéreo, né? É responsável pela meteorologia aeronáutica no Brasil. Então, resposta alfa. Questão número 4. À noite, a temperatura no solo diminui pelo processo de radiação, convecção, condução ou advecção. Pessoal, à noite eu tenho a famosa radiação terrestre, que consiste nada mais do que o resfriamento noturno, né, que ocorre sempre no período noturno, beleza? Então o processo aqui é de radiação, letra alfa. Número 5. O aumento da temperatura determina o quê? Precipitação, formações de nuvens, aumento de densidade ou diminuição da densidade do ar. Pessoal, toda vez que a temperatura aumenta, eu tenho expansão do ar e, consequentemente, eu tenho diminuição da densidade do ar. O ar fica menos denso, uma vez que aumenta o seu volume, não é isso? Então, resposta letra delta. Tranquilos? Questão número 6. Supondo-se que a 450 metros de altitude, a pressão é de 950 HPA. Ao nível do mar, a pressão deverá ser aproximadamente de quanto? 900, 970, 975 ou 1000 HPA? Bom, resposta à letra delta, 1000 HPA. Vamos lá, vamos resolver a questão. Então nós temos lá, veja só. Eu tenho, então, suponhando que a 450 metros de altitude, a pressão é 950, quer dizer, a 450 metros, eu tenho 950 HPA de pressão. Bom, eu vou descer. Se eu vou descer, quer dizer que a pressão aumenta. Só lembrando, pessoal, subindo a pressão diminui, descendo, consequentemente, a pressão aumenta. Vamos lá. Como é que eu vou fazer agora? Eu posso somar HPA com metros? Não. Eu tenho que converter metros, no caso 450, para HPA. Como é que eu faço a divisão? Eu vou dividir, olha lá, lembrando que um HPA é igual a 30 pés ou 9 metros. Como ali eu tenho metros, eu tenho que dividir por 9. 450 dividido por 9, nós vamos chegar em 50 HPA. Então, descendo, eu vou somar 50 HPA. Tá? Então, 950 mais 50, eu vou ter, então, resposta delta, 1000 HPA. Beleza? Bom, tranquilo, pessoal. Questão número 7. O fenômeno denominado cavado é um sistema bárico o quê? Cavado, lembrando, é um sistema o quê? Alta e aberto, baixa e aberto.
alta e fechado ou baixa e fechado. Lembrando, pessoal, cavado, eu tenho o quê? 2 altas e uma baixa pressão, ou seja, 3 sistemas de pressões. Lembrando, toda vez que eu tenho mais de um sistema, trata-se sempre de um sistema aberto. Então, respostas alfa ou bravo. Eu já eliminei de cara Charlie e delta, que são sistemas fechados. Sistema fechado é quando eu tenho um único valor de pressão, correto? Bom, então vamos lembrar, cavado, eu tenho 2 altas que comprimem a baixa pressão. Lembrando que quem manda é quem está no meio, no caso, baixa pressão alongada. Resposta, então, letra bravo. Baixa alongada, ela está sendo comprimida por 2 altas pressões. Quem manda é quem está no meio. Então, resposta bravo. Questão 8, pessoal. A circulação anti-horária convergente, caracterizada pelo quê? Então, circulação anti-horária convergente. Só um detalhe, pessoal. Nós sabemos que dependendo do hemisfério, eu tenho mudança no giro. Bom, no entanto, convergente e divergente valem para os 2 hemisférios. Então, a dica qual que é? A dica é, primeiro, observar. Convergente trata-se de quê? De uma alta ou de uma baixa pressão? Convergente é sempre uma baixa pressão. O vento sempre diverge na alta e converge na baixa. Lembrando, baixa pressão, eu tenho aqui um ciclone, correto? Então, ciclone. Bom, só lembrar, pessoal, ciclone ou baixa pressão no hemisfério sul gira sentido horário. E aonde que gira sentido anti-horário? No hemisfério norte. Então, resposta, letra alfa, ciclone do hemisfério norte. Resposta, a questão número 8, tá? Circulação anti-horária convergente. Ciclone do hemisfério norte. Questão número 9. A pressão atmosférica é conhecida como ajuste a zero. Ou seja, você pousou a aeronave e zera o seu altímetro. É o chamado QFE, pressão ao nível da pista, ou também conhecida como ajuste a zero, beleza? Questão número 10. Uma aeronave voando em nível de voo estará com seu altímetro ajustado a quê? Pessoal, toda vez que eu tiver ajustado nível de voo, tem que estar ajustado padrão. Quem que é o padrão? 1013.2, que corresponde ao ajuste QNE, resposta à letra bravo. Número 11. Para fins práticos, utilize a seguinte relação entre pressão e altitude. Um HPA equivale a 30 pés. Resposta Charlie. Questão dada, hein, pessoal? Isso é para a rapaziada não tirar zero, tá? Questão dada. Questão número 12. Das condições meteorológicas abaixo, aquela que está relacionada com o sistema bárico anticiclônico é o quê? Só lembrando, pessoal, ciclone é mau tempo, anticiclone, que é o contrário de ciclone, é bom tempo. Então, bom tempo é quando chove? Não. Quando eu tenho chuvisco? Também não. Muito menos quando eu tenho trovoadas. Então, resposta, letra delta. Anticiclone é caracterizado pela condição de céu claro. Ok? Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Questão número 13. Segundo os conceitos da ISA, a altura da troposfera padrão em metros é de, vamos lá, 11.000 metros. Pessoal, a atmosfera padrão, no total, ela tem 20.000 metros. Só que a troposfera padrão, que é a questão, que é o que ele está perguntando, né? A troposfera padrão vai até 11.000. E o restante, de 11 a 20, seriam tropopausa padrão. Então, aqui no caso, troposfera padrão vai até 11.000 metros. Vamos lá. Questão número 14. A insolação no hemisfério sul é máxima quando o Sol está a pino aonde? Trópico de Câncer, Capricórnio, linha do Equador ou na eclíptica? Pessoal, a insolação é máxima exatamente na estação de verão. E no verão, os raios solares no hemisfério sul estarão incidindo exatamente na linha do Trópico de
Capricórnio. Resposta Bravo. Ok? Bom, questão número 15. Uma aeronave voando no FL 060 na vertical de um ponto onde o QNH é 1018, tendo seu altímetro ajustado padrão, estará na realidade voando a quanto? 6.150 pés no nível do mar, 6.150 pés acima do nível padrão, 6.000 pés acima do nível do mar ou 5.850 acima do nível padrão. Pessoal, resposta alfa, 6.150 pés acima do nível do mar. Lembrando que o ajuste QNH 1018 é referente à pressão ao nível do mar, ok? Então vamos fazer o esqueminha aqui, vamos fazer o desenho. Olha lá, 6.000 pés em relação ao padrão, 1.013. E como no caso o 1018 vai estar abaixo, ou seja, o maior valor de pressão, então vai estar abaixo, eu tenho a diferença de 5 HPAs, 1018 menos 1013 vai dar 5, 5 vezes 30 eu vou ter 150 pés. Então 6.000 em relação ao padrão, mais 6.150 pés em relação ao nível do mar, correto? Então, resposta à letra alfa, 6.150 pés em relação ao nível do mar. Beleza? Bom, uma aeronave sobrevoa um aeródromo a 600 metros de altura em atmosfera em condição ISA. A altitude da aeronave é de 3.500 pés. A elevação do aeródromo é de quanto? 600, 1.500, 2.000 ou 2.900? Pessoal, 3.500 é a altitude da aeronave. A altitude é em relação ao nível do mar. Ele quer saber a altura. Só que ele me deu ali a altura desculpa, ele me deu ali a altura em 600 metros. Ok, só que 600 metros eu não posso tirar de pés. Eu tenho que transformar para metros. Né? Se a gente fizer a conversão ou fizer a proporção que a cada 300 metros eu tenho 1.000 pés, então 600 metros eu teria 2.000 pés, correto? Então só fazer a subtração agora, pessoal, 3.500 menos 2.000, eu chegaria, né, na resposta, a letra Bravo, 1.500 pés, né, 1.500 pés. Então ele está querendo saber a elevação do aeródromo. O que é a elevação do aeródromo? É a distância da pista ao nível do mar. Então é só fazer a conta, né? 3.500 menos 2.000, eu vou ter ali a elevação de 1.500 pés. Questão número 17. A difusão da luz solar pela atmosfera terrestre tem início na camada da... Onde começa a difusão? Na ionosfera, tropopausa, troposfera ou, resposta correta, estratosfera. Exatamente na estratosfera, onde começa a difusão da luz, e por esse motivo, é que o céu é azul. Então, o céu é azul pelo processo de difusão que tem início lá na estratosfera. Beleza? Questão 18, pessoal. A distância vertical que separa uma aeronave do nível padrão do mar é chamado de... Olha lá, distância vertical que separa uma aeronave do nível padrão. Nível padrão, eu tenho altitude de pressão. Pessoal, altitude seria em relação ao QNH, nível do mar. E aqui seria nível padrão, é o QNE. E o QNE a gente chama de altitude de pressão. Tá? Ajustado padrão. Questão 19. Um ciclone no sistema de baixa pressão no hemisfério sul apresenta circulação o quê? Pessoal, ciclone é um centro de baixa pressão, certo? No hemisfério sul, baixa pressão, os ventos são o quê? Convergentes. Então, convergente, eu já eliminei Bravo e já eliminei Delta. Lembrando que no hemisfério sul, a baixa pressão ela gira sentido horário. Sentido horário, sentido meso. Correto? Sentido meso. Meso convergente.
Tá lá, ciclone no hemisfério sul. Ele é mesoconvergente. Ele é divergente na alta e é convergente na baixa pressão. E finalmente, pessoal, questão número 20. O efeito estufa ocorre nos dias o quê? Sempre quando eu tenho céu nublado. O céu nublado permite, então, que eu tenha, digamos, né, a ocorrência do efeito estufa, que nada mais é do que a liberação do calor pela nossa superfície, acaba retido exatamente nessa faixa da superfície à base da nuvem, criando esse tal efeito, né, chamado efeito estufa. Ok, pessoal? Então, essa aí seria a nossa correção de hoje. Pessoal, espero que todos aí tenham se dado bem na prova. A prova foi uma prova tranquila, tá? E, então, espero aí que a grande maioria tenha se dado bem. E quem sabe aí na semana que vem, então, a gente se vê para um novo encontro aí, para a gente corrigir, para nós prosseguirmos aí a nossa matéria. Então, pessoal, eu vou deixar aqui um abraço e até a próxima. Valeu!